Olá, minha gente, bem-vindos a este Conexão ID. Ele será primeiramente sobre rodas e depois nós estaremos falando de um local onde eu vou parar para conversar a respeito dos projetos de nossa missão que estão sendo realizados na África, aqui nos Estados Unidos e aonde o Senhor nos permitir chegar. Para quem não me conhece, eu sou Calbi Paiva, coordenador do projeto missionário Aliança Missionária para Todas as Nações. E nós trabalhamos implantando igrejas em campos de refugiados, de guerras e catástrofes na África. Começamos por Moçambique. Começamos em um pequeno distrito da cidade de Pemba, chamado Chuíba, trabalhando com um grupo de refugiados das catástrofes que devastaram a costa de Moçambique. São pessoas que viviam em tendas, sendo apoiadas por organismos humanitários da ONU, e começamos fazendo um trabalho primeiramente social, depois evangelístico. Começamos também removendo refugiados das áreas de perigo de guerra, pessoas que eram resgatadas em carros blindados de paramilitares. Trabalhamos também apoiando pessoas que precisam de ajuda financeira para a compra de medicamentos, de alimentos. E desde 2018 o trabalho tem se expandido. Houve um tempo em que os refugiados que estavam em Chuíba foram transferidos para Miese, um outro distrito, onde ganharam um pedacinho de terra para construírem as suas choupanas e reiniciarem suas vidas. E neste lugar nós compramos um terreno e construímos um espaço onde eles se reúnem para adorar a Deus. E este programa, Conexão ID, tem o objetivo de reunir a igreja que saiu para fazer missões com a igreja que ficou para garantir a sustentação da obra. Eu estou aqui nas montanhas de West Jefferson, em Carolina do Norte, e parei aqui por um momento para nós conversarmos um pouco sobre este assunto. Eu espero que você observe bem o que vai ser falado aqui e compartilhe este vídeo nas suas redes sociais, no seu grupo de amigos, porque são muitas informações importantes que serão transmitidas aqui. E somente explicando que o objetivo de gravar esse vídeo do alto das montanhas é exatamente para acentuar que nós estamos trabalhando para retirar o departamento missionário da igreja da zona do rebaixamento em que foi colocado nos últimos anos. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Bem, para quem não me conhece ainda, eu sou o pastor Calbi Paiva, missionário brasileiro, vivendo aqui nos Estados Unidos nos últimos 27 anos. Nós chegamos aqui com o objetivo de instituir uma missão que já havíamos fundado em 1985 em Brasília, que é o Sistema Mundial de Missões,
que aqui chamamos no inglês Worldwide Missions, com o objetivo não apenas de implantar igrejas, de servir a comunidade brasileira, mas instituir uma organização missionária que pudesse realmente fazer missões ao redor da terra. E nós inicialmente pensávamos fazer isso apoiado por igrejas, apoiado por convenções. O Sistema Mundial de Missões nasceu para ser uma ferramenta de trabalho na mão de igrejas, na mão de convenções. Porém, no andar da carruagem, nós notamos que não havia a possibilidade de fazer este acordo, porque geralmente as igrejas atuais estão muito comprometidas com outras coisas que não são missões. Claro, com raras exceções. Existem igrejas, existem pastores que estão comprometidos com missão. A estes nós nos congratulamos, a estes nós parabenizamos, porque estão fazendo uma grande obra. A questão é que eles são em uma quantidade pequena, são uma minoria diante da necessidade que existe no mundo, a necessidade que existe para a igreja conquistar. Não é fácil saber que o islamismo que veio ao mundo, ou surgiu no mundo 610 anos depois da igreja, avançou, está na frente, ganhou terreno, porque os islâmicos são mais organizados. Os missionários islâmicos não passam necessidade. Os missionários islâmicos não são colocados na zona de rebaixamento, como são os missionários cristãos. E por que isso tem acontecido bem? Desde 2007, a nossa missão começou a descobrir que precisava alguma coisa ser feito para corrigir este problema sério. Os missionários desprezados e os pastores que dirigem grandes igrejas e grandes convenções, extrapolando no luxo, nas possibilidades, nos salários estratosféricos. Então, nós combatemos isso. Porque o dinheiro que é trazido para a igreja tem que ser um dinheiro administrado com justiça, com equidade, principalmente para beneficiar os confins da terra. E quando fala em beneficiar os confins da terra, precisa sustentar missionários, precisa ajudar missionários para que aquilo que eu estava falando ainda há pouco não aconteça, para que o missionário tenha o seu tempo livre para pregar, para evangelizar. E nós começamos a trabalhar para conseguir apoio de igrejas, de convenções, e não conseguimos. E nós resolvemos juntar pessoas. Nós descobrimos que existem muitos cristãos que estão revoltados com esse sistema fraudulento religioso, que se apossa dos bens, que sequestra o dinheiro das missões e deixa as missões na zona do rebaixamento. Há um grupo de pessoas que cada dia se torna maior, que eles se afastam das igrejas por causa disso. E com as nossas mensagens, com as nossas pregações, nós, igual um imã, começamos a receber o apoio dessas pessoas. Não só delas, como aqueles que frequentam igrejas ou convenções, cujos presidentes não gostam das missões e querem fazer missão. Este é um grupo mais difícil porque eles têm medo, porque o sistema é perverso, o sistema pune. Mas nós estamos trabalhando com esses crentes soltos, que não estão frequentando igrejas diariamente e que são empresários, são produtores de valores, que amam a Cristo e a causa missionária. E nós começamos a unir esforço e enviar valores para a África. Desde 2018 nós estamos fazendo isso. Já conseguimos implantar igrejas em zonas de refugiados de guerras, já conseguimos pagar cirurgias, comprar alimentação, já conseguimos comprar terreno, construir, porém precisamos fazer muito mais.
porque as necessidades são bem maiores do que as possibilidades existentes. Então nós queremos convidar a todos aqueles que aceitam fazer alguma coisa antes que seja tarde demais. Se você é brasileiro, você sabe que as igrejas estão em polvorosa, porque o comunismo pode dominar o Brasil a partir da próxima eleição. Não é eu que estou falando, são as pesquisas. O candidato que está na frente das pesquisas, ele tem interesse comunista, todos sabem disso. E acredito que esse modelo só poderá ser possível, cara, na medida em que a gente tente adaptá-lo à realidade cultural de um povo, às experiências de luta de um povo. Não dá para você pegar o regime cubano, colocar no navio, trazer para o Brasil, decreto-lei número 1, socialismo à la cubana, não dá certo. Ou trazer o soviético, sabe, através de um avião, chegar aqui e decretar socialismo via Suécia, também não dá certo. Eu acho que ele será demorado, ele será, sabe, penoso, mas será nos moldes em que a cabeça do povo brasileiro estiver preparada para implantá-lo. Acredito nisso, trabalho para isso, acho difícil, veja, eu sou tão pessimista que eu acho difícil que mesmo que a gente fizesse a revolução hoje nesse país, depusesse o governo, a gente, para implantar esse socialismo, levaria quantos 30, 40, 50 anos para implantar num país de tantas coisas como o Brasil. Por isso, ninguém precisa ter tanto medo que não vai acontecer tão imediatamente, tá? Nós precisamos plantar agora para colher daqui a alguns anos. É nisso que eu aposto. E o comunismo, quando domina um país, ele persegue as igrejas, ele prende os pastores. E quem sabe se isso não vai ser uma punição, porque a igreja teve muito e não fez nada por missões. Porém, com comunismo ou sem comunismo, nós aqui vamos continuar fazendo missão. Porque nós precisamos estar presente onde existe a necessidade evangelística da igreja. Para fazer a transformação de pessoas, como nós estamos fazendo na África. Os recursos que são enviados são utilizados para apoiar missionários, para gerar uma infraestrutura que a obra precisa para dar os primeiros passos. E a nossa missão trabalha com igrejas em zonas de refugiados de guerra. São pessoas que perderam tudo e que precisam de tudo para reiniciar suas vidas. E nós queremos convidar mais pessoas para participar desta aliança. Nós estávamos formando esta aliança anteriormente assim. Agora nós estamos fazendo assim. É um juntamento ou um ajuntamento de esforço em busca de conseguir um objetivo. Nós precisamos nos unir antes que seja tarde demais. E neste Conexão ID, que é um programa que une a igreja que saiu com a igreja que ficou. Quem sabe você não está precisando fazer missão. Quem sabe se você não precisa fazer um propósito missionário para que a sua empresa siga avante com melhores condições de prosperidade, porque nós temos recebido testemunhos. As pessoas que têm contribuído com a causa missionária têm sido prósperos em seus negócios. Nós temos um exemplo de um irmão que ontem mesmo depositou um valor para a missão na África. Anteriormente ele disse: olha, pastor, quando eu cheguei aqui na Flórida, eu vendi uns aparelhos de ar, ele trabalha com ar-condicionados, eu vendi, fiz um grande negócio. É assim, Deus, ele retribui em bênção aqueles que abençoam a sua obra. Não é naquela barganha com Deus, não, você não vai dar para ser abençoado e para ficar rico, igual falam os fanfarrões da prosperidade. Não, não, você vai fazer uma contribuição por causa do seu amor por Jesus. E em contrapartida, Deus não perde. Pelo contrário, Ele lhe abençoa porque está na sua palavra. A quem dá com alegria, o Senhor retribui também com alegria. Portanto, nós temos um link aí em cima. Participe da causa missionária, se aliste
para lutar. A pior coisa que tem é quando alguém diz assim, olha, eu quero, mas eu não posso. Não é verdade. Não é verdade porque qualquer pessoa pode contribuir com as missões, de uma forma ou de outra. Agora, se uma pessoa diz assim, olha, quando a minha situação melhorar, eu vou contribuir com a missão, também está errado. A regra é, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entre no gozo do teu Senhor. Quem está vos falando nunca teve uma casa própria. Quem está vos falando nunca teve... Eu não vou dizer que nunca teve pai, que até os 14 anos eu tive um pai. Até os 5 anos eu tive mãe. Mas eu nunca tive propriedades. Não, nunca tive. Porém, Deus me deu condição de fazer missão. Eu vim para os Estados Unidos, por conta própria, e aqui estou, fazendo missão. Então, qualquer um, basta querer, faz missão. Porque se você esperar a situação melhorar para fazer, você nunca faz. Uma vez eu disse para um pastor amigo meu, ele disse, olha, eu nunca contribuí com a sua missão, mas eu estou orando em seu favor. Em toda igreja que eu chego, eu oro em seu favor. E eu, como éramos muito amigos, eu digo, olha, na verdade, você nunca vai contribuir, porque você está esperando chegar numa igreja maior para contribuir e você nunca vai se dar por satisfeito. Você sempre vai querer uma igreja maior para poder contribuir com as missões. Eu disse, então você vai morrer e não vai contribuir. E quando foi um dia, eu recebi uma notícia, quando começou o Covid, que esse meu grande amigo tinha falecido. Então, não deixe para fazer depois. Faça missão antes que seja tarde demais. Porque um dia nós terminaremos com o nosso tempo de vida. Esse fôlego, ó, estou respirando o ar das montanhas, que lindo. Um dia vocês vão ouvir contar a história de um pastor que se chamou Calbi, bem no cego. Só isso, e não vai ficar mais nada. Talvez fique na prateleira de algum de meus filhos, uma foto por alguns momentos. Talvez nem os netos colocam mais essa foto. Então, a história foi embora. Agora, aquilo que nós fizemos para Deus, o investimento missionário, como fizeram os nossos irmãos que estão cooperando com a missão, o resultado é esse aí, ó. Pessoas sendo batizadas nas águas, pessoas servindo a Jesus, pessoas sendo libertas de opressão de demônios, pessoas sendo curadas e o nome do Senhor sendo glorificado. Se isso vale a pena, participe hoje da Aliança Missionária Igreja para Todas as Nações. Ajude-nos
a tirar o departamento missionário da igreja da zona do rebaixamento. Que Deus lhe abençoe. Ainda relacionado ao assunto anterior, em que estávamos falando sobre tirar o departamento missionário da zona do rebaixamento, isso é um trabalho que tem que ser feito com várias mãos. É difícil desaparelhar a máquina de um país que passou 13 anos, 14 anos sob um domínio esquerdista. Imagine um monopólio convencional ou um monopólio religioso que teve, pelo menos nos últimos 40 anos, que é o tempo em que os líderes que envelheceram no poder dominaram, prepararam suas equipes de trabalho, montaram suas fortunas, acumularam um império religioso que monopoliza as massas. E sempre digo, observada as exceções, que são preciosas exceções, preciosas exceções de quem faz missão. Pastores, igrejas que fazem missão. E nós precisamos juntar esforços, juntar recursos, juntar ideias, juntar valores, talentos, virtudes daqueles que amam a causa missionária para fazer frente à oposição que existe contra a causa missionária. Isso é tirar a missão da zona do rebaixamento. Que os missionários cristãos não sejam considerados os esmoléus da igreja, os mendigos. Quando chega um missionário em algum lugar, parece-me assim, que alguém diz, dá uma esmolinha para ele, pelo amor de Deus, para não despedir de mão vazia. E dá uma quantia irrisória, só para não ficar, como diz, não passar batido. Isso tem que terminar. Nós temos que colocar os missionários, os homens e mulheres que tiveram coragem de sair para produzir para o reino de Deus, para enfrentar um idioma diferente, uma língua que não é a sua, um costume que não é o seu, e principalmente sendo estrangeiro em uma terra alheia. Na Bíblia você descobre que os estrangeiros são colocados ao mesmo nível de comiseração que tem os órfãos e as viúvas. Os estrangeiros, órfão e viúvo. Então, que nós possamos unir nessas ideias, unir esforço para fazer muito mais e melhor. Porque quando a igreja for sacudida por alguma perseguição que venha como castigo, alguém que está dentro dela possa dizer, mas eu fiz a minha parte, eu cumpri o meu papel. É assim que nós precisamos fazer missão. Então, enquanto eu falo de tirar a igreja, tirar a missão da igreja da zona do rebaixamento, eu desci uma grande montanha aqui, que é o Monte Jefferson, aqui em West Jefferson, Carolina do Norte.
Que Deus abençoe a todos. Compartilhe esse vídeo, nos ajude a fazer missão, nos ajude a divulgar a missão, nos ajude a propagar orientações missionárias.